Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o grupo de estudos das obras básicas, nesse formato aqui, e de forma presencial, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, quem estiver passando por perto, na segunda ou na quarta, vem conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, estão convidados. Então, vamos lá. Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E no capítulo 7º, nós estamos no item que trata união da alma e do corpo. Na semana anterior, nós alcançamos já a pergunta 356B. E hoje vamos dar prosseguimento à pergunta 357. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Então, para o espírito, o ser reencarnante, quais são as consequências do aborto? Quando essa gravidez não se concretiza, o que é que acontece? Quais são as consequências para o espírito, para aquele que iria utilizar aquele corpo físico que estaria ali em formação? Resposta dos espíritos: é uma existência nula e a recomeçar. Então, houve uma programação para esse espírito retornar, tudo foi planejado, mas isso não se concretizou. Para esse espírito, essa existência foi nula, não teve ela não aconteceu, e ele vai recomeçar. Então, vai haver todo um planejamento para que essa reencarnação ou esse processo de retorno venha acontecer em outro momento. Então, para ele, aquela existência é nula, não aconteceu, e se programar para quando for possível, oportuno, para aquele espírito, ele reinicia o processo e, de novo, dê seguimento ao seu aprendizado. Então, essa foi a pergunta número 357. Pergunta número 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Ou, independente de quanto tempo, quantas semanas, quantos meses tenham aquela gravidez, aquele aborto que é provocado é um crime? Resposta dos espíritos: há crime sempre que se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime
ao tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Então, é um crime, pois transgride a lei de Deus. É um crime em relação à lei de Deus, porque é uma interrupção de um aprendizado de um espírito que, através daquele nascimento, da vida daquela criança que não vai continuar, é impedido de dar prosseguimento ao seu aprendizado. Então, é impedir que aquele corpo que serviria de instrumento para um espírito no seu aprendizado enquanto espírito imortal, no seu retorno, no seu reencarne, no seu processo reencarnatório, ele possa servir de instrumento para um espírito que estava destinado a utilizar aquele corpo. Então, é uma transgressão à lei divina, porque é uma transgressão à vida, é uma transgressão à possibilidade de aprendizado de um espírito imortal. Mas acontecendo e havendo, esse espírito poderá vir novamente, ele poderá vir de uma outra vez por um outro processo. Então, será um retardamento do aprendizado desse espírito. E tudo que retarda o crescimento e o aprendizado do espírito é uma transgressão à lei divina. É uma falta de respeito à vida que quer acontecer, à vida que quer dar prosseguimento ao seu aprendizado, ao seu processo de evolução do espírito imortal. Então, é uma transgressão no sentido de que é uma falta de respeito à vida que precisa dar seguimento à vida do espírito imortal, que vai dar prosseguimento ao seu aprendizado através das experiências no corpo físico, o utilizando como um instrumento. Essa foi a pergunta número 358. Na pergunta 359, Kardec vai dizer: e no caso que haja riscos à vida da mãe pelo nascimento da criança, há crime em sacrificá-la para salvar-se a mãe? Então, Kardec está perguntando: se houver risco para a vida da mãe, o nascimento dessa criança, ou prosseguir com essa gravidez, porá em risco a vida da mãe, ainda assim está se cometendo, como foi dito na resposta da pergunta 358, uma transgressão à lei divina, quando está colocando em risco a vida da mãe. E aí Kardec pergunta: nesse caso, poderia acontecer o aborto, né? Ou sacrificar-se essa vida dessa criança para deixar a mãe em segurança? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: é preferível sacrificar o que não existe ao ser que existe. Então, os espíritos estão dizendo, entre um aprendizado que já está em curso, que é a vida da mãe, um espírito que está ali já num aprendizado, que está nesse seu processo, através da experiência no corpo físico, entre essa vida, esse espírito que já está no prosseguimento e aquele que vai iniciar no plano material, ou seja, o que vai nascer, é preferível que
a mãe seja, a vida da mãe seja valorizada nesse sentido de dar prosseguimento a esse aprendizado. Por quê? Porque esse espírito, como já foi dito na pergunta número 357, não ocorrendo, ele reprograma e pode voltar de novo. E aquele que já está, aquele espírito que já está no seu aprendizado, que já está no seu processo, ele terá que interromper isso para recomeçar de novo. Então, é preferível aquele que ainda não iniciou na dimensão material. Então, é preferível que a vida, no caso da mãe, seja poupada, que a preferência seja que a mãe permaneça, esse espírito no aprendizado, porque aquele que não vai se cumprir do espírito reencarnante, ele pode de novo reprogramar e voltar num outro momento, para não interromper aquele aprendizado do espírito que é a mãe, para interromper esse aprendizado. Então, é preferível, claro, sempre é preferível valorizar a vida, sempre que for possível, a vida da mãe e a vida da criança. Todos os recursos que forem possíveis de serem utilizados para que a mãe e a criança possam continuar no seu aprendizado, vai ser sempre o preferível. Quando não, aquele espírito que já está no seu aprendizado, ou seja, a mãe, teria a prioridade nesse momento. Essa é a pergunta número 359. E a pergunta número 360, Kardec vai dizer: é racional ter pelo feto o mesmo respeito que se tem ao corpo de uma criança viva? Então, pergunta número 360. O respeito pelo aquele ser que está em formação, aquele corpo que está se formando, nós temos que ter o mesmo respeito de uma criança que já está formada, que já nasceu e que está já no seu aprendizado, ou seja, são dois espíritos, mas um já está utilizando o seu instrumento, que é o corpo físico, já está no seu aprendizado, e o outro está em formação desse instrumento para que ao nascer ele possa se utilizar. Kardec pergunta: se é racional que se tenha o mesmo respeito por esses dois, pelo corpo que está se formando ou por uma criança que já nasceu? Resposta dos espíritos: em tudo isso vejam a vontade de Deus e sua obra. Não se deve, portanto, tratar levianamente as coisas que se deve respeito, porque não honrar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador. Isso pertence a seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Então, o respeito à criação divina, ele deve acontecer sempre, seja em que espécie de criação essa criação esteja se manifestando. Então, nós temos que ter respeito ao que é do divino, ao que é do Criador, a tudo que o Criador oferece, que deixa que se manifeste. E se isso vai se completar ou não, pertence ao divino. A nós, espíritos em aprendizado, também sua criação, nós temos que ter respeito a tudo que é divino, porque tudo que vem do divino é divino. Então, a todos os seres da criação, a tudo que é da criação do divino. Então, nós temos que ter respeito à natureza, nós temos que ter respeito aos animais, nós temos que ter respeito às pessoas que são espíritos, que são criação do divino.
que é o divino se manifestando. E quando o divino se manifesta, tudo que ele cria também é divino. Então nós temos que ter respeito à vida em todas as suas manifestações, porque elas representam o divino, o Criador. E os espíritos dizem, a gente fica aqui, né, tratando da criação. Dessa maneira, se a gente pode ter mais respeito por essa ou aquela criação, é tratar levianamente aquilo que é divino, aquilo que vem do Criador. Porque tudo que vem do Criador o representa, é uma manifestação divina, é uma manifestação do Criador e por isso merece o nosso respeito. Toda a criação, porque toda a criação é uma manifestação do divino. Acho lindíssima a resposta que os espíritos deram a essa pergunta, que inclusive vai fechar essa pergunta, número 360, o item união da alma ao corpo, ou seja, o momento em que o espírito se liga àquele corpo físico que vai servir de instrumento do seu aprendizado durante o processo reencarnatório, que vai essa união da alma ao corpo, esse item da pergunta 344, a pergunta número 360. E na semana que vem, que nós vamos nos encontrar aqui às 19 horas e também lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, de forma presencial, nós vamos iniciar o item que vai tratar das faculdades morais e intelectuais. E a gente vai ver o que é que Kardec vai perguntar aos espíritos sobre essas faculdades morais e intelectuais, a fim de nos auxiliar nesse nosso aprendizado com esse personagem atual que nós estamos atuando, para que nós tenhamos esse aprendizado, esse respeito à vida, respeito à criação, a tudo que vem do Criador e entender tudo que é do divino, tudo que é criado pelo divino também é divino, porque é uma manifestação do Criador. Então vamos lá? Encontro marcado aqui na próxima semana, às 19 horas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.